Paz, igreja, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui ministrando aos líderes do culto da manhã. Quer dizer que é um enorme privilégio e muita responsabilidade. E desde o dia que eu fui convidado, meu coração ficou buscando o que eu deveria repartir com a igreja. E eu quero primeiro te convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Eu, orando a Deus, conversando com Deus acerca dessa ministração, e Deus colocou no meu coração a gente ter um momento de intercessão em favor de todas as pessoas. E dentro de todas as pessoas, as nossas autoridades. Hoje nós tivemos o início de uma nova diretoria, agora um novo prefeito, novos líderes que vão legislar por 4 anos, e as pessoas já têm cobrado, já têm falado tanta coisa, mas o que nós devemos, quanto nosso papel de cristãos, é interceder, orar para que eles não se corrompem, para que eles possam exercer, fazer um mandato em prol da população, e não no sentido somente de pejorativo, de falarmos que eles são corruptos, são isso, são aquilo, mas orar por eles. E aqui no texto, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 fala: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então quero te convidar, a gente ter um momento aqui de oração, por todas as pessoas que estão lá fora, necessitadas, pessoas que em muitos momentos nós deveríamos anunciar esse evangelho que salva, que liberta, que perdoa. Então e também, como esse texto diz, as autoridades aqui do nosso município, as autoridades federais e estaduais. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento de intercessão. Querido bom Deus, queremos colocar, Senhor, todas as pessoas, como o Senhor diz nesse texto aqui, Pai, todos os homens, todas as mulheres, Pai, todos os seres que venham, Senhor, que venham alcançar, Pai, essa salvação. Isso para nós que é tudo, que é vida, que é comunhão, que é relacionar, ó Deus. Portanto, Pai, que em nome de Jesus nós queremos declarar, Senhor, declarar que essas pessoas sejam salvas, que elas possam conhecer, ó Deus, esse evangelho, no qual essa palavra que liberta, que salva, usa a nossa vida, Pai, nós sejamos exemplo em todo instante, ó Deus, possamos manifestar, Senhor, o bom perfume de Cristo. Senhor, queremos colocar, ó Deus, as autoridades, Pai, na presença do Senhor, consagrar a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Se tiver alguma pessoa, Deus, em caminhos que não é o caminho do Senhor, que o Senhor endireita o caminho deles,
em nome de Jesus, Pai, que todos possam legislar, ó Deus, em favor do povo, que haja paz, que haja verdade, que haja justiça do Senhor, ó Deus, na vida dessas pessoas que foram colocadas ali, ó Deus, a estar nos conduzindo, seja, ó Deus, as autoridades municipais, as federais, as estaduais, todas as autoridades, Pai, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, obedecer em amor a todas essas pessoas. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Podeis assentar. Aí, Timóteo, ainda você vai um pouquinho para frente, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Queridos, só abre aí que eu já quero fazer uma introdução aqui. Hoje nós temos visto um evangelho sendo pregado, uma teologia da prosperidade. Nós temos visto um Cristo sendo oferecido. Venham para Cristo, venham que você vai ter carro, você vai ter casa, e empregos, tantas coisas tem sido dito. Esse Cristo oferecendo essas coisas, mas Cristo nos chama a não vir a ter, mas vir a ser. Vir a ser. Então, irmãos, hoje, eu não sei qual o motivo, ou então pode haver vários motivos, mas, e tem pessoas que nessa motivação de vir a ter, muitos estão abandonando a Cristo, porque vêm, esperam essas coisas, receber essas coisas, e muitas vezes Deus não vai dar essas coisas. Mas por quê? Porque Deus sabe o que é necessário, o que é importante para nós. Deus sabe. Então hoje nós temos visto, realmente, até mesmo nós somos julgados muitas vezes pelo que nós temos, e não pelo que nós somos. Mas o importante que o Evangelho nos chama a ser é testemunho. É testemunho de uma gratidão, de um sangue que foi derramado em nosso favor. Um sangue que derramou para uma nova aliança. E uma aliança eterna. Depende de quem? De nós. Depende de nós. Porque Deus já nos amou. É o que diz lá em João 3,16. Eu até falo que esse versículo, João 3,16, hoje tudo nós temos senha hoje, não é isso? No computador nós temos senha, no telefone temos senha. Eu acredito que se nós pudéssemos ter uma senha espiritual, para mim seria João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, por que muitas vezes nós estamos agoniados? Mas é por quê? Por que vem a agonia no nosso coração? Por que vem o sentimento de, não está bom, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Eu não estou tendo tempo de fazer uma visita para o meu familiar. Não vou nem colocar uma pessoa, vamos dizer, estranha, ou um amigo, mas dentro da sua própria família. Eu não tenho tido tempo de ir lá. Mas por quê? Porque a nossa preocupação está em quê? Em ter. E nós devemos pensar, queridos, em ser. Em ser. Eu quero compartilhar aqui, por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia em 2 Timóteo. Primeiro que essa carta, essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ela para mim,
ela é extremamente, assim, fala ao meu coração, porque foi uma carta na condição que o apóstolo Paulo, a gente não sabe ao certo aonde ele estava preso, acredita-se pela história levantada que ele estava preso em Roma, mas como outras cartas, ele estava, a condição dele era o quê? Preso. E ele escreve uma carta ao seu discípulo, até esse ano a nossa palavra do Ministério Sal da Terra é Mateus 28, 19, que é ide, fazei discípulo. E aqui a gente vê claramente um homem que estava preocupado em passar, mesmo nesse último momento de vida que o apóstolo sabia que aquele momento ali era os seus últimos momentos de vida que ele tinha, e ele pega e fala, ele manda uma carta a Timóteo, e ele fala, ele cita algumas questões aqui, algumas pessoas que o abandonaram, mas ele não trata nessa carta nenhum momento com agonia, com medo, ou então até mesmo com pânico. Não, ele manda uma carta ao seu discípulo Timóteo, falando que está com saudade dele, que gostaria de vê-lo, esperando que Timóteo fosse ao seu encontro. E aqui em Timóteo 2, no versículo 1, diz: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar os outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Queridos, versículo 3 aqui, ele fala: sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Se pudermos dar um título, um tema a essa ministração, seria bom soldado de Cristo. Eu quero discorrer aqui no sentido de que, será que nós temos sido esse bom soldado de Cristo? Porque é o que ele fala para Timóteo: sofre comigo como bom soldado. Será que nós estamos aptos a sofrer com o irmão? Nós estamos aptos a sofrer com as pessoas como bom soldado de Cristo? Ou então nós temos abandonado esse barco? Nós temos saltado desse barco. Mas Paulo nos adverte aqui: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Então, queridos, a nossa vida, ela precisa estar fundamentada em Cristo, e não nas questões do ter. Nós podemos ter carrão, queridos. Eu não sou contra, estou aqui pregando, às vezes você fala: nossa, esse irmão está... Não, eu só estou falando o que Deus tem falado no meu coração. Nós podemos ter carrões, casas, mas, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Se pegar os nossos carros, quanto que ele custa? Ele tem preço, não tem? Ele tem preço. Tudo que tem preço não tem valor. Porque se você pegar e ficar sem o seu carro, você consegue viver sem ele. Você concorda? Você consegue viver sem ele. Agora, quanto custa? Quanto custa a vida do seu filho? Quanto? Quanto custa a vida do seu filho? Me responde. A resposta é: irmão, não tem preço. Ah, não tem? Você está certo. Sabe por que não tem preço? Porque a vida do teu filho tem valor. Então, o que tem valor não tem preço. O que tem preço não tem valor. Quanto que custa? Quanto que você cobraria para receber uma injeção do vírus HIV?
20 milhões de dólares. Você aceita receber esse vírus ser injetado em você? 20 milhões de dólares. Não aceita. Sabe por quê? A sua saúde tem valor e ela não tem preço. Então, queridos, muitas vezes nós estamos dando lugar, nós estamos colocando em primeiro as coisas que têm preço na nossa vida. E estamos esquecendo das coisas que têm valor. E aqui no texto, seguindo aqui, o texto de 2 Timóteo, versículo 5. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Quem estava preso era o apóstolo Paulo. Mas ele fala aqui que ele estava, mas a palavra não. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Queridos, esse texto, ele dá um exemplo aqui. O que ele fala, ele cita três exemplos aqui, que foi o do soldado que quer agradar o seu comandante, o segundo que é do atleta que segue as regras do jogo, e do lavrador que trabalha arduamente. E essas três ilustrações aqui, a lição principal disso tudo é que o esforço dedicado será recompensado. Não necessariamente, queridos, com espécie, com dinheiro, mas com a satisfação de ver o Evangelho produzir vidas transformadas. Está vendo? Está vendo que maravilhoso? Essa é a recompensa. Essa é a recompensa. É vermos vidas transformadas. Foi o que o apóstolo Paulo estava falando aqui nesse momento de agonia, de dor, de solidão lá naquele cárcere que ele estava. E ele mandando essa carta ao seu discípulo e falando: olha, permanece firme, não abala, não negocia, seja obediente, continue tudo que nós vivemos junto, Timóteo. Graças a Deus. Queridos, vamos lá em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3, nós vamos ler. Primeira Coríntios 10, versículo 3. E aqui nós vamos continuar vendo a situação de um bom soldado de Cristo. Aqui diz, versículo 3: todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam
da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más com eles, como eles cobiçaram. Queridos, nós vamos ver nesse texto aqui cinco fatores que impediram aqueles homens que estavam no deserto entrar na terra de Canaã. Porque eles não foram bons soldados de Cristo. E eles cederam a essas cinco coisas, esses 5 impedimentos nós vamos ver aqui nesse texto. E a gente sabe da história que somente quem chegou lá foi quem? Quantos? 2. Caleb e Josué chegaram lá. E então aqui no versículo 6, ele já aparece a primeira, que essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então aqui, está falando o quê? Que essas coisas sirvam de quê? De exemplo para nós. E a primeira coisa aqui é o quê? A cobiça. A cobiça. E o que é a cobiça? Cobiça, ela é a busca de constante satisfação do nosso ego, às custas de Deus ou outrem. A cobiça é aquela coisa que você só quer para si. Ah não, me dá, eu quero, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Você não reparte. Isso nós não... Queridos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Porque às vezes tem uma desses cinco impedimentos que às vezes ele tem sido na sua vida. Ele tem tido lugar, espaço na sua vida. E muitas vezes, querido, você não tem nem percebido, mas ele está na sua vida. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo revele a você, que ministre, que traga reflexão a você. E se você tiver realmente algum desses 5 impedimentos que tem sido atrapalho na sua vida espiritual, que em nome de Jesus você se sinta realmente, você se liberte e que daqui para frente você realmente possa se posicionar como um bom soldado de Cristo. E aqui no versículo 7 fala: não vos torneis idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Queridos, idolatria. Idolatria. Idolatria é um sistema de valores que criamos, em que damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. E a idolatria, nós estamos falando aqui, queridos, não é somente imagens esculpidas. Não. Idolatria pode ser o seu time de futebol. Pode ser. Idolatria pode ser a sua televisão. Idolatria pode ser o seu carro. Idolatria pode ser o seu trabalho, os seus negócios. Tudo isso pode ser idolatria. Porque quando essa palavra vem na nossa mente, a primeira coisa que nós pensamos é o quê? Ah não, longe de mim, eu não sou idólatra, porque eu não adoro nenhuma imagem. Mas muitas vezes nós temos adorado outras coisas. Nós temos idolatrado outras questões, outras coisas. Pode ser essas que eu citei e tantas outras. Então que em nome de Jesus, que nós possamos ficar realmente revestidos como um bom soldado de Cristo deve estar, com a armadura de Deus, né, Kleber? E aqui no versículo 8,
nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Queridos, terceira, imoralidade. Imoralidade designa todos os tipos de pecados sexuais. Queridos, temos que estar muito atentos. Hoje é a era da informática, computador, e o tempo todo ali naquele cantinho aparece ali, clica aqui, ou então até mesmo na rua. Hoje a moda hoje, eu falo até que é a moda porque a gente não pode fugir disso. Nós estamos aí pleno século XXI e as coisas estão caminhando. Você vê a novela, a televisão traz para nós aí tantos modos das pessoas se vestirem. Então na rua também as pessoas andam com roupas hoje muito indecente, muito mostrando o corpo. Então tudo isso, queridos, e tudo isso entra aqui na imoralidade. Então se atentem, não olhem, porque, queridos, se você olhar, não dê aquela olhadinha, porque se você der aquela olhadinha, aquilo ali é o início para a sua ruína, para a sua destruição, porque depois dessa olhadinha vai vir mais coisa. Então repreende na sua mente, fala: não, Senhor, eu quero ficar livre disso, eu quero ficar liberto disso. Às vezes você lá na sua casa, sua esposa, então esposa, pode ser o inverso, vou dar só uma olhadinha nisso aqui que está me chamando a atenção no computador, e ali você clica, e ali tem coisas que vai trazer ruína, destruição para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Então, queridos, fique atento, lembre, eu sou um bom soldado de Cristo. Amém? Vamos caminhar aqui. Versículo 9. E não tentemos Cristo, como alguns deles o tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Então o quarto aqui, queridos, é não tentar a Deus, não tentar a Cristo. E esse não tentar, não pôr o Senhor à prova, é pedir que Ele faça algo contrário à sua vontade, ao seu caráter. Muitas vezes, queridos, nós fazemos isso. Nós colocamos o Senhor à prova. Nós tentamos o Senhor. Nós queremos algo e nós queremos que Ele nos abençoe. Então isso é tentar. Isso é colocar o Senhor à prova. Então que nós possamos refletir e, em nome de Jesus, não fazer nenhum tipo dessas práticas que nós estamos citando aqui. Então essa foi a quarta. E a quinta, no versículo 10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Queridos, a murmuração é outro. Muitas vezes também nós temos murmurado, enquanto nós temos que descansar, confiar no Senhor. Salmo 23 diz: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Basta somente nós crer, basta somente nós confiar no Senhor. Queridos, Salmo 23 para nós, se a gente viver Ele, basta confiar, ter fé. Para isso tudo nós precisamos de fé. Para isso tudo nós precisamos de quê? De obediência. Porque senão nós ficarmos fazendo tudo isso aqui, a nossa vida fica comprometida. Fica comprometida. E aí às vezes as coisas não têm acontecido na nossa vida. Eu falo de acontecer, queridos. De novo eu quero voltar no início. Não é você ter. Não. Recentemente me falaram uma questão que a pessoa que mora lá naquele casebre e tudo, aquela pessoa deve ser infeliz. Olha, queridos, se ela tiver Jesus no coração dela,
ela é a pessoa feliz igual nós. Então o termo não está em... A nossa felicidade não está em aonde nós moramos, a condição que nós moramos, do que nós temos, de onde nós trabalhamos. Não. A nossa condição é o nosso coração em Cristo. Em Cristo. E não em outra coisa qualquer. Mas se nós estivermos com o nosso coração em Cristo. Outra coisa também é quando as pessoas falam: ah, Evandro, tem muita gente pior do que eu. Nossa, é por isso que eu quero ficar firme com Jesus, porque tem muita gente pior do que eu. Aí um dia desse eu repreendi essa pessoa, eu falei para ela, será? Será mesmo que tem muita gente pior do que você? Sabe por quê? Essa pessoa estava falando, mas numa ótica de que a pessoa pior seria aquela pessoa que aparentemente o externo dela expressava algo que você pode julgar. Mas, queridos, muitas vezes pessoas que nós julgamos que está pior do que nós, às vezes porque está lá numa unidade de saúde, ou então está passando por algum desafio, essa pessoa está muitas vezes melhor do que nós. Porque ela está lá em comunhão com o Espírito Santo, ela está lá obediente, ela está lá feliz, em vez de ela estar lá murmurando, ela está dando glórias ao Pai, mesmo nesse contexto que ela se encontra. Foi o que o apóstolo Paulo fez aqui, nessa situação. Ele estava lá e estava o quê? Feliz. Feliz pelo quê? Pelo que ele tinha? Ele não tinha nada. O que ele tinha era lá só grades. Mas ele tinha a certeza que o nome dele estava escrito no livro da vida. Então, queridos, seja um bom soldado, seja um bom soldado, esse soldado de Cristo. Não precisa abrir, mas lá eu vou dar aqui três exemplos para nós alcançar essa vitória sobre essas tentações. A primeira é nos revestindo da armadura de Deus, em Efésios 6. E a outra, por meio de uma consagração plena. Está em 1 Coríntios 9, 24. Não precisa abrir que eu vou ler aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Gálatas 5, 7. Corris bem, vem vos impediu, para que não obedeçais a verdade, abandonando todo o pecado. Hebreus 12, 1. Portanto, nós